Capítulo 161. Quem é o primeiro? Seria uma maravilha se ele pudesse vendê-lo. Em termos de bestas companheiras, de fato não somos tão fortes quanto ele. Infelizmente, a cidade da restrição não permite o uso de bestas companheiras. Quem precisa de sua estratégia? Li Zhou franziu os lábios enquanto observava Zhou em sair. A garota ao lado dele acrescentou, ele se acha muito forte só porque derrotou John, mas foi tudo por causa de suas bestas companheiras. Escrever um guia de estratégia e vendê-lo para nossa classe especial é de fato excessivamente arrogante. Não vamos falar sobre gênios como Anjing, Wang Lu ou Feng Qiuyan em nossa turma especial, mesmo os medianos são muito superiores aos alunos das turmas normais, escrevendo para eles. Os poucos alunos de admissão especial compartilhavam o mesmo pensamento. Eles ainda se sentiam um pouco descontentes por Zhou em ter tentado vender-lhes o guia de estratégia. Isso feriu seu orgulho. Wang Lu franziu a testa ligeiramente e disse, Zhou é realmente um gênio. O guia que ele escreveu deve ter algo com que aprender. Li Zhou riu e disse, Wang Lu, você está pensando demais. Não temos intenção de menosprezá-lo. Estamos apenas dizendo que ninguém é mais fraco do que ele em termos de suas próprias habilidades. Não há necessidade de comprar sua estratégia. Wang Lu percebeu que Li Zhou não era sincero, mas não disse mais nada. Os poucos foram para a aula juntos. A missão de matar as feras da sorte de bronze havia sido concluída, então Liu Zhengian deveria fornecer-lhes um resumo e uma explicação. Todos os alunos com admissão especial tiveram que assistir às aulas. Liu Zhengian estava de bom humor hoje. Ele não culpou Feng Qiuyan ou outro aluno pelo atraso. Ele apenas acenou com a mão para fazê-los sentar-se rapidamente. O senhor, Liu parece estar de bom humor hoje. Ele não repreendeu os alunos atrasados. Uma garota disse surpresa. Balançando a cabeça, Li Zhou disse com um sorriso, é claro que ele está de bom humor. Nossa turma especial fez um bom trabalho com a missão de lição de casa. Ouvi dizer que alguns de nós quebraram o recorde da turma especial do ano passado. Parece que podemos relaxar um pouco. A garota de antes sorriu. Liu Zhengian ergueu ligeiramente a mão para sinalizar para os alunos se acalmarem. Então, ele passou o olhar pelos rostos de todos e disse lentamente, todos completaram a missão de matar feras da sorte de bronze. Comparado com as classes especiais dos anos anteriores, o padrão geral desta classe é um nível mais alto, o melhor resultado dos últimos anos. Os alunos começaram a bater palmas. Muitos alunos demonstraram seu entusiasmo, estando na escola há mais de um mês, foi a primeira vez que ouviram Liu Zhengian elogiá-los. Liu Zhengian acenou com a mão e esperou que os alunos se acalmassem antes de continuar. Este ano, alguns alunos tiveram um desempenho muito bom. Eles quebraram os recordes dos anos anteriores. Anjing com 3:20 da manhã. Wang Lu com 3:27 da manhã, e Feng Qiuyan com 3:28 da manhã. Esses resultados podem ser considerados extremamente excelentes. Os outros estudantes olharam para os três com inveja. Embora já soubessem que os três eram excepcionalmente excelentes, mesmo na classe especial, não puderam deixar de sentir ciúmes. Mas, Liu Zhengian mudou repentinamente de assunto e continuou, mas o melhor resultado deste ano não foi obtido por nenhum deles. Como isso é possível? Quem mais poderia ser? Há mais alguém na nossa turma que tenha resultados melhores do que eles. Não pode ser, certo? Existem figurões escondidos que são mais impressionantes do que os três. Isso é impossível, não é? Anjing, Wang Lu e Feng Qiuyan estão entre os 10 melhores alunos da escola. Mesmo que os outros alunos sejam muito fortes, eles não são bons o suficiente para entrar nos 10 primeiros. Parece impossível que alguém tenha resultados melhores do que os três. Os alunos se envolveram em uma enxurrada de discussões. Eles olharam em volta e se perguntaram quem era aquela pessoa. A pessoa que obteve os melhores resultados em matar a besta da sorte de bronze este ano não é da nossa classe especial.
A discussão dos estudantes tornou-se ainda mais intensa depois que Liu Zhengian disse aquelas palavras chocantes. Senhor Liu, não me diga que você está falando sobre nossos idosos. Li Zhou não pôde deixar de perguntar em voz alta. Liu Zhengian sorriu e olhou para Li Zhou. Ele perguntou, Li Zhou, quem você acha que deveria ser o primeiro e qual é o momento dele? Acho que deveria ser o Sênior Wei Ge. Acredito que se fosse o Sênior Wei Ge, ele deveria ser capaz de fazer isso em menos de 3 minutos, disse Li Zhou. Isso mesmo, o Wei Ge marcou 2h57 da manhã. Acontece que faltam 3 minutos. Você está muito interessado, disse Liu Zhengian. Li Zhou disse com orgulho, Senhor Li, você me lisonjeia. Eu estava apenas fazendo um palpite casual. Não esperava acertar o alvo. Liu Zhengian sorriu, mas esses são os resultados de Wei Ge quando ele estava praticando. Além disso, ele já está no 3º ano, então não está na classificação de vocês, calouros. Quem é esse? Li Zhou não pôde deixar de ficar pasmo. Liu Zhengian pegou um dossiê e disse, os resultados da morte de feras da sorte de bronze deste ano colocam Zhou Wen da turma do conselheiro Wang Fei como o primeiro. O segundo lugar é Li Xuan da turma dela também. O terceiro lugar é Anjing da nossa turma. Impossível! Li Zhou gritou incrédulo. Desta vez, não foram apenas Li Zhou e os outros estudantes. Até os olhos de Anjing, Wang Lu e Feng Qiuyan se estreitaram ao olhar para Liu Zhengian. Qual é o momento de Zhou Wen? Jing perguntou de repente. Essa é uma boa pergunta. Você pode adivinhar quais são os resultados, disse Liu Zhengian com um sorriso. É, na melhor das hipóteses, uma ordem de magnitude de Anjing, certo? Sugeriu Li Zhou. É realmente uma ordem de magnitude. Liu Zhengian ligou o player e o projetor e reproduziu um vídeo. Veja por si mesmo. Todos lançaram seu olhar para a tela grande. Anjing, Feng Qiuyan e os outros também estavam com os olhos voltados para a tela enquanto assistiam ao vídeo com atenção. O vídeo foi muito curto e durou menos de 1 minuto. Porém, depois de assistir ao vídeo, toda a sala de aula ficou em silêncio. Li Zhou e os outros começaram a suar frio enquanto olhavam atentamente para a tela grande. Eles não conseguiram recuperar suas habilidades cognitivas por muito tempo e seus rostos ficaram inexpressivos. Coach faz jus a ser treinador. Que posicionamento incrível! Esses são todos os benefícios de jogar enquanto pratica para não se distrair. Parece que ainda preciso de mais cultivo. Os olhos de Feng Qiuyan ardiam, mas ele parecia já esperar por isso. Wang Lu também ficou um tanto surpreso. Embora ela esperasse que os resultados de Zhou Wen fossem excelentes, ela nunca esperou que fossem tão bons. Demorou apenas 47 segundos. Zhou Wen foi de fato mais rápido do que eles em uma ordem de magnitude, mas essa ordem estava no nível de minutos. Anjing olhou para a tela com calma, mas sua expressão era um pouco estranha. Não se sabia o que ela estava pensando. Senhor Liu, esses resultados são reais. Esta é uma estratégia elaborada pelos conselheiros antes de Zhou Wen executá-la, certo? Li Zhou ainda achou isso inacreditável. Infelizmente, nenhum conselheiro participou do desenho desta estratégia. A estratégia foi escrita por Zhou Wen e Li Xuan. Também gastei dinheiro nos fóruns de discussão para ler seu tópico monetizado antes de saber que existia um método para matar a sorte de bronze. Bestas! Pode-se dizer que tal linha de pensamento e design é única. Para resolver um problema do ponto de vista de um fraco, confiar na inteligência e não na força é muito difícil. Hoje discutiremos em detalhes a engenhosidade do design, e sua linha única de pensamento. Acredito que todos vocês aprenderão muito com isso, especialmente seus pensamentos sobre como resolver o problema. A força pode não ser a única solução para resolver problemas. Fim do capítulo. Capítulo 162 Restrição de atividade da cidade. Li Xuan organizou outro evento para o Clube Xuanwen. Zhou Wen originalmente pensava que poucas pessoas apareciam.
Se Gu Jian não viesse, seriam no máximo 4 pessoas, mas quando ele chegou percebeu que havia mais gente do que ele imaginava. Fang Huoxi e Tian Xiangdong também estavam lá. Gu Jian também veio. Além das 5 pessoas originais do clube Xuanwen, havia também Feng Qiuyan, Wang Lu, Liu Yang e Hui Haifeng. Li Xuan riu e disse: o evento do clube é uma atividade conjunta entre nosso clube Xuanwen, clube Huaiyang e o clube Ocean. Além disso, nosso clube Xuanwen adicionou mais 2 membros formais. Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Ele estava jogando permanentemente nos últimos dias e não prestou atenção à situação do clube Xuanwen. Só então ele percebeu que Feng Qiuyan e Wang Lu haviam sido levados ao clube Xuanwen por Li Xuan. Li Xuan estava de olho na cidade da restrição. O grupo dirigiu-se para a cidade com grande alarde. O Huaiyang Clube consistia apenas de meninas, enquanto o Ocean Clube era composto principalmente por meninos. Além disso, todos eram alunos problemáticos e infames na escola. Com o clube Xuanwen de Li Xuan e Zhou Wen tendo alguns estranhos, esse grupo rapidamente atraiu a atenção da escola. A primeira pessoa a receber a notícia foi o Eiji. Como presidente do conselho estudantil do Sunset College, ele acreditava firmemente que esse assunto era um tanto incomum. Talvez representasse as tendências futuras dos alunos do Sunset College. Hui Haifeng e sua gangue são muito próximos de Zhou Wen e Li Xuan. Wang Lu e Feng Qiuyan da classe especial têm famílias numerosas que os apoiam, então não se filiaram a nenhum clube. Agora, eles se juntaram ao clube Xuanwen e aquele estranho Gu Jian também se juntou a eles. O Xuanwen Clube se tornará o segundo Ocean Clube no futuro. Não, tenho que ver o que essas pessoas estão fazendo. O Eiji rapidamente reuniu conselheiros estudantis e juntou-se às atividades do clube Xuanwen em nome da manutenção da ordem e da segurança dos estudantes. Juntos, eles entraram na cidade da restrição com Li Xuan e companhia. Com a adição do conselho estudantil, o grupo voltou a crescer, já eram mais de 50 pessoas. Depois que o grupo entrou na cidade da restrição, eles atacaram diretamente a área. As feras e pássaros de bronze comuns não resistiram ao massacre de tantos estudantes. Surpreendentemente, Feng Qiuyan, que adorava usar seu sabre, não agiu desta vez. Ele estava jogando em seu telefone assim como Zhou Wen. Zhou Wen viu que o jogo que Feng Qiuyan estava jogando era um minijogo chamado Últimos 20 Segundos se você for um homem. O jogo era muito simples, mas não foi fácil manter 20 segundos de jogo sem morrer. Quando Zhou Wen viu o jogo de Feng Qiuyan, este já havia durado mais de 1 minuto. No entanto, ele ainda não conseguiu escapar do destino da morte. Como havia tantos estudantes, e muitos deles eram idosos extremamente poderosos, a originalmente perigosa cidade da restrição parecia se tornar uma atração turística. Até mesmo as feras da sorte de bronze foram rapidamente eliminadas. Wang Lu até usou a estratégia de Zhou Wen para matar um. Na verdade, ela melhorou facilmente seus resultados para menos de 1 minuto. Zhou Wen, tenho muito respeito por você. Se você se juntar ao conselho estudantil agora, há uma grande chance de se tornar o presidente do conselho estudantil. Pense nisso, disse o Eiji a Zhou Wen quando eles estavam sozinhos. Estou bem como estou. Além disso, só gosto de jogar. Não posso ser presidente, disse Zhou Wen. Ninguém nasceu para ser um. Apenas reserve um tempo para aprender. Você não precisa ter pressa para me responder. Pense nisso primeiro, disse o Eiji com um sorriso. Ao ver Hui Haifeng se aproximando, o Eiji não quis conhecê-lo. Ele se despediu de Zhou Wen e saiu. O Eiji lhe disse que tem você em alta conta e quer que você se junte ao conselho estudantil para trabalhar com ele. E quando ele partir no futuro, você será o presidente do conselho estudantil. Hui Haifeng caminhou até o lado de Zhou Wen e disse com um sorriso. Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Embora suas palavras fossem um pouco diferentes, elas tinham o mesmo significado. Hui Haifeng sorriu e disse, não há necessidade de ficar surpreso. Esse punk é assim. Ele disse essas palavras para quase todos os membros do Ocean Club.
Eu vejo. Zhou Wen ficou esclarecido ao finalmente entender por que Hui Haifeng adivinhou as palavras de Wei Ge com tanta precisão. Eu li sua estratégia da besta da sorte de bronze. É realmente impressionante. Não tem nada a ver com sua força de combate. É o tipo de habilidade de planejamento que pode calcular tais atalhos em ambientes caóticos que podem evitar o sacrifício de muitos soldados ao explorar novas zonas dimensionais, disse Hui Haifeng. Você planeja ingressar no exército no futuro? Zhou Wen perguntou a Hui Haifeng. Hui Haifeng assentiu. Se houver uma chance, vou me alistar no exército. Se não houver chance, vou trabalhar em algo relacionado. Se um homem não puder fazer algo de cair o queixo durante toda a sua vida, sinto que a vida teria sido vivida em vão. Eu te desejo sucesso. Embora Zhou Wen não compartilhasse dos mesmos pontos de vista, isso não o impediu de apreciar tal pessoa. No mínimo, ele teve uma boa impressão de Hui Haifeng. Todos continuaram invadindo a cidade da restrição enquanto todos os tipos de bestas de bronze eram mortas. Infelizmente, as taxas de queda das feras de bronze eram muito baixas, só produziria um cristal unidimensional ocasionalmente. Além disso, seus atributos geralmente não eram altos. Enquanto avançava, Zhou Wen de repente sentiu o telefone misterioso em seu bolso vibrar. Isso o deixou um tanto surpreso. Ele já havia encontrado a pequena impressão palmar da cidade da restrição e baixado em seu telefone. Por que o telefone misterioso ainda vibrava? Vendo que ninguém estava prestando atenção nele, Zhou Wen ficou deliberadamente na retaguarda. Ele pegou o telefone misterioso, querendo saber por que ele estava vibrando. Assim que ele pegou o telefone, a câmera foi ativada automaticamente. Zhou Wen pegou o telefone e olhou ao redor da cidade. Quando uma cena aparecia em sua tela, o aplicativo da câmera travava automaticamente nela. Apareceu uma moldura verde que encerrava algo na tela. Era uma parede velha e desgastada. À primeira vista, parecia que não havia nada de diferente nisso. Não havia nada diferente das paredes de tijolos ao lado. No entanto, quando Zhou Wen caminhou até o lado da parede de tijolos e tocou-a com a mão, percebeu que a parede de tijolos não era feita de tijolo comum, mas de algum tipo de metal. A função de câmera do misterioso telefone estava travada apenas na parede de metal, mas não tirava fotos automaticamente nem travava em nenhum padrão. Zhou Wen ficou momentaneamente inseguro sobre o que havia de tão especial na parede de metal. Fazia parte de um edifício específico, mas a estrutura era um tanto estranha. Era quadrada, como uma cidade antiga em miniatura. As 4 muralhas da cidade tinham apenas 10 metros de altura. Zhou Wen circulou pelo prédio, mas não encontrou nenhuma porta ou janela. Usando sua habilidade de voar graças ao Godfund Life Providence, ele voou até o topo do prédio e descobriu que o telhado também estava selado. O prédio inteiro não parecia ter entrada. Será que o item que faz o misterioso telefone vibrar está dentro do prédio e não na própria parede de metal? Zhou Wen se perguntou. Fim do capítulo. Capítulo 163 Cidade da Morte. O que você descobriu? Wang Lu deu um pulo e avaliou o prédio abaixo dela. Este edifício é um pouco estranho. Não há entradas ou janelas ao redor. Além disso, não parece usar tijolos comuns. Parece ser feito de um tipo especial de bronze, disse Zhou Wen. É realmente um pouco estranho. Wang Lu se agachou para tocá-lo e acenou com a cabeça. É metal. É realmente um pouco estranho. Suas ações atraíram Li Xuan e companhia. Wang Lu explicou a situação e todos concordaram que o prédio era estranho. Todos vocês, afastem-se. Deixe-me tentar ver se consigo quebrá-lo. Um garoto corpulento do Ocean Club bateu na parede de metal com um enorme martelo. O garoto estava no estágio lendário e era do tipo força. Ele também usou seu martelo de metal que continha ouro primordial misturado, combinado com sua habilidade de energia primordial, para atingir a parede. Mesmo que a parede fosse feita de tijolos de metal, ele deveria ter conseguido abrir uma rachadura. No entanto, ele não só não conseguiu atravessar a parede de metal, como também caiu no chão devido ao recuo.
O martelo em sua mão voou de sua mão e suas mãos pingavam sangue. A área entre o polegar e o indicador estava rasgada. Isso é tão difícil. Todos ficaram chocados. O menino era famoso por sua força na escola, mas devido à sua baixa velocidade, não conseguiu entrar entre os 10 primeiros. Somente em termos de força, ele provavelmente estaria entre os 3 primeiros. O fato de o ataque com força total de tal pessoa não conseguir arranhar a superfície da parede de metal deixou claro que era realmente extraordinário. Isso só intrigou ainda mais a todos. Eles tentaram vários métodos, mas infelizmente não conseguiram ver o que havia dentro. Até Zhou Wen usou os poderes do ouvinte da verdade. Ele queria ouvir o que havia lá dentro, mas o interior do prédio parecia ser um pedaço de massa sólida. Não houve nenhum movimento. Zhou Wen não conseguiu ouvir nada no silêncio mortal. Essa é a cidade da morte. Uma voz soou de repente. Zhou Wen olhou na direção da voz e viu que quem falava era um menino de cabelos compridos. Sua aparência era comum, mas ele parecia refinado. Ele tinha um ar acadêmico. Zhou Wen não o notou no início, talvez por causa de seu temperamento reticente que não atraiu muita atenção dos alunos. Jiangyan, este estranho edifício se chama Cidade da Morte. Você conhece suas origens? O Eiji perguntou a ele. Jiangyan era membro do conselho estudantil, mas não parecia um dos membros principais. Ele provavelmente era apenas um membro comum, então ninguém o notou antes. Na dinastia Zhou, enquanto os humanos ainda estavam confinados às fronteiras do comportamento bárbaro não desenvolvido, muitas pessoas acreditavam em fantasmas e deuses, e era muito comum que realizassem rituais de adoração aos céus, especialmente os membros da família real da época. Nos últimos anos da dinastia Zhou Oriental, o rei Zhou ficou com medo da morte. Ele construiu a Cidade da Morte e colocou seus ossos e sangue nela, esperando que, ao indicar sua morte, ele pudesse esconder-se dos céus e escapar da morte. Infelizmente, a vontade dos céus não pôde ser violada. Os olhos de Jiangyan brilharam com zombaria. Após uma pausa, Jiangyan continuou. De acordo com os poucos registros históricos, a Cidade da Morte é feita de bronze, sem portas ou janelas. Ao ouvir as palavras de Jiangyan, todos ficaram cada vez mais convencidos de que este estranho edifício de bronze era a lendária Cidade da Morte. Achei que fosse algo bom, mas descobri que é apenas um túmulo falso. Só significa azar, disse um menino. Esse pode não ser o caso, disse Jiangyan com indiferença. Para enganar os fantasmas e deuses, o rei Zhou não apenas colocou seus ossos e sangue na cidade morta, ele também enterrou seus itens pessoais e tesouros com ele. Para enganar os fantasmas e os deuses, ele se esforçou muito. Isso significa que pode haver tesouros dentro. Os olhos de muitos estudantes brilharam quando ouviram isso. Se os livros de história estiverem certos, definitivamente haverá itens funerários dentro. No entanto, agora que este lugar se transformou em uma zona dimensional, pode haver algumas mudanças anormais nele, disse Jiangyan. Jiangyan, você sabe como abrir a Cidade da Morte? O Eiji perguntou a Jiangyan. Foi a primeira vez que ele percebeu que Jiangyan tinha um lado assim, como se fosse um pouco diferente da pessoa que ele conhecia antes. Cave na área abaixo da muralha sul da Cidade da Morte. Se esta for realmente a Cidade da Morte de East Zhou, deveria haver uma entrada lá, disse Jiangyan. O Eiji providenciou para que as pessoas cavassem de acordo com as instruções de Jiangyan. Depois que um buraco de 2 a 2,5 metros de profundidade foi cavado, eles viram um buraco aparecer na parede de metal. Depois de cavar mais fundo, um buraco circular apareceu. Era um túnel que ia até a Cidade da Morte, mas era sinuoso, tornando impossível ver o que estava acontecendo lá dentro. Qual de nós está disposto a entrar primeiro e dar uma olhada? O Eiji disse. Não sei quanto aos outros, mas com certeza estou entrando para dar uma olhada. Porém, não quero ser o primeiro a entrar, Li Xuan disse. Após uma breve discussão, Hui Haifeng foi o primeiro a entrar. Os 4 clubes enviaram algumas pessoas.
Zhou Wen originalmente não queria entrar, mas Li Xuan o puxou para dentro. Logo, eles ouviram a voz de Hui Haifeng à frente. Todos, entrem. Não há perigo lá dentro. Quando Zhou Wen e Li Xuan subiram, Wei Ge, Hui Haifeng, Feng Qiuyan, Liu Yang e companhia já estavam na Cidade da Morte. Zhou Wen originalmente imaginou que veria esqueletos e caixões, mas depois de entrar, percebeu que não havia nada desse tipo. Havia apenas uma árvore na cidade. A árvore tinha cerca de 2 metros de altura. Os galhos e folhas eram todos pretos, mas havia muitas linhas brancas e finas neles. Parecia uma pintura desenhada em preto e branco. Jiang Yan, o que está acontecendo? Você não disse que esta Cidade da Morte tem os ossos e itens funerários do rei Zhou? Wei Ge questionou Jiang Yan. Jiang Yan disse indiferentemente, eu já disse que esses são registros nos livros de história. Após as tempestades dimensionais, é normal haver mudanças anormais no interior. Então você sabe que árvore é essa? Alguém perguntou. Não sei, respondeu Jiang Yan sem rodeios. Todos ficaram um pouco desapontados. Mesmo que eles realmente não tivessem nenhuma esperança de desenterrar algum tesouro, saber que havia apenas uma árvore ali apagou sua curiosidade instantaneamente. Eles ficaram um pouco desapontados. Que árvore horrível é essa? Nos fez perder muito tempo. Um membro do Ocean Club chutou o tronco da árvore, infeliz. Com esse chute, a árvore negra balançou e ficou com uma cor branca brilhante. Num piscar de olhos, a árvore negra ficou completamente branca. Fim do capítulo. Capítulo 164 A árvore que muda de cor. A árvore originalmente negra ficou branca como a neve em um instante. Todos ficaram chocados e recuaram com cautela. Porém, além de ficar branca como a neve, a árvore não sofreu nenhuma outra alteração, nem houve qualquer perigo. Depois de um tempo, a árvore branca gradualmente ficou preta novamente, como se nada tivesse acontecido. Esta árvore é um pouco estranha. É claramente uma árvore preta, então por que de repente ficou branca? Li Xuan ficou extremamente curioso enquanto segurava uma vara de madeira e a esfaqueava algumas vezes. No entanto, a árvore negra permaneceu preta sem nenhuma alteração em relação a antes. Zhou Wen apontou seu telefone misterioso para a árvore negra e a função da câmera imediatamente travou nele. Claramente, foi a árvore que fez o telefone misterioso vibrar. Ele apertou o botão do obturador e o telefone entrou imediatamente na interface de tirar fotos. Muitas pessoas usavam seus celulares para iluminar a área e também para tirar fotos da árvore negra. As ações de Zhou Wen não pareciam muito fora do comum. Como não havia perigo, alguém sacudiu corajosamente a árvore negra. No segundo seguinte, a árvore negra se transformou em uma cor rubi. Era como uma joia em forma de árvore, brilhando com um brilho deslumbrante de riqueza. A pessoa que sacudiu a árvore era uma menina. Esta cena lhe deu um choque e ela recuou apressadamente. Assim como antes, nada de perigoso aconteceu. A gema vermelha gradualmente perdeu seu brilho e logo voltou à sua aparência escura. Isso é realmente estranho. Li Xuan parecia ter pensado em algo enquanto sacudia cuidadosamente a árvore negra com a mão. Na verdade, a árvore negra mudou de cor novamente. No entanto, era diferente das poucas cores anteriores. Desta vez, a árvore negra ficou dourada. Parece que a cor será diferente dependendo da pessoa, disse Li Xuan. Deixe-me tentar. Todos ficaram curiosos enquanto tentavam sacudir a árvore negra. Na verdade, assim como Li Xuan disse, quando diferentes pessoas tocassem a árvore negra, ela se transformaria em outra cor. Mesmo que mudasse para vermelho, o vermelho em si tinha um tom diferente. Velho Zhou, experimente também, disse Li Xuan a Zhou Wen. Não há necessidade. Não gosto de correr riscos. É melhor você não tocar nisso. Zhou Wen balançou a cabeça. Antes de descobrir o que era a árvore negra, ele não quis tocá-la. O telefone ainda estava no meio do download e a velocidade do download parecia muito mais lenta do que antes.
Depois que a multidão se divertiu, eles perceberam que a árvore negra não tinha outra função além de mudar de cor. Logo, eles ficaram entediados com isso. Como não havia mais nada aqui, todos deixaram a Cidade da Morte e continuaram explorando a Cidade da Restrição. O telefone misterioso ainda estava no meio do download. Não terminou mesmo quando a atividade do clube terminou e todos saíram juntos. Com a tela baixando constantemente, Zhou Wen não tinha como jogar. Depois de voltar para seu dormitório, ele tirou uma boa soneca, uma oportunidade bastante rara. Desde que avançou para o estágio lendário, a sensação de paralisia do sono não aconteceu novamente. Zhou Wen tirou uma boa soneca e acabou acordando na manhã seguinte. Depois de se lavar e comer, ele percebeu que o download havia sido concluído quando desbloqueou o telefone misterioso. Havia um ícone em forma de árvore na tela inicial. No entanto, o ícone em estilo de desenho animado parecia diferente da árvore negra. Havia 3 palavras, Dead Man Tree, escritas abaixo. Zhou Wen estava um tanto curioso para saber por que uma árvore tinha uma instância de masmorra. Ele imediatamente tocou no ícone da árvore. Após iniciar o aplicativo, a cena ficou preta. No espaço escuro havia uma árvore preta. Porém, na caverna escura, podia-se ver claramente a aparência da árvore. Além de sua aparência de desenho animado, era a árvore negra que encontraram na Cidade da Morte. O avatar cor de sangue estava na frente dele, mas além da árvore negra, não havia nada ao seu redor. Zhou Wen ficou momentaneamente sem saber para que servia a masmorra de instância. Ele convocou a formiga voadora de asas prateadas e a deixou voar em direção à árvore negra. Ele então atacou a árvore negra com a agulha mágica que a perfurou, mas não conseguiu penetrá-la. Ele também não foi capaz de danificar a árvore negra. A árvore não reagiu e permaneceu quieta na escuridão. Zhou Wen hesitou por um momento antes de decidir deixar o avatar cor de sangue tocar pessoalmente a árvore para ver se haveria alguma mudança anormal. No entanto, Zhou Wen achou estranho que depois que o avatar cor de sangue tocou nela, a cor da árvore negra não mudou. Ainda estava preto, completamente igual a antes. Estranho, porque a cor não mudou. Zhou Wen lembrou que na Cidade da Morte, a árvore negra mudou de cor quando as pessoas a tocavam. Nada parecido com o que aconteceu com ele foi experimentado no jogo. Sou eu ou é um problema com o jogo? Zhou Wen ficou momentaneamente inseguro sobre para que servia a árvore, nem entendeu o uso da masmorra de instância. Tudo o que ele pôde fazer foi ignorá-lo por enquanto. Depois de sair do jogo, ele entrou em outras masmorras para caçar monstros. Agora, Zhou Wen oprimiu apenas 2 tipos de monstros. Um deles eram monstros lendários mutantes, já que somente eles podiam derrubar cristais de estatísticas acima de 18 pontos que eram úteis para ele. Outra eram criaturas épicas que podiam derrubar cristais de estatísticas que excediam 20 pontos. Eles foram igualmente úteis para Zhou Wen. No entanto, as criaturas épicas eram muito poderosas. Ele não era páreo para as poucas criaturas épicas que Zhou Wen encontrou no jogo, então tudo o que ele pôde fazer foi procurar pelas criaturas lendárias mutantes. Reticências. Em um quarto da residência da família An em Luoyang, An Tianzhu havia retornado recentemente para casa. Tianzhu, a situação em torno de Luoyang tem estado muito ruim recentemente. Ouyang Lan perguntou preocupado. Não é tão ruim. Além das questões problemáticas no rio Qi, não há muitos problemas em outros lugares, disse An Tianzhu com um sorriso. Mãe, não se preocupe. Enquanto eu estiver em Luoyang, não deixarei essas criaturas dimensionais invadirem Luoyang. Ouyang Lan acenou com a cabeça levemente e suspirou antes de dizer, a competição de qualificação para a Terra Santa está chegando. Se Zhou Wen for sozinho, não ficarei à vontade. Deixe a Sheng acompanhá-lo, certo? Mãe, você está realmente deixando Zhou Wen ir. Você não vai reconsiderar? Tianzhu franziu a testa. Ouyang Lan balançou a cabeça e disse, eu sei o que você está pensando. No entanto, Xiaojin tem uma doença congênita.
Jing para correr algum risco, você entende? Entendido. An Tianzu acrescentou, mas acredito que Little Jing pode fazer isso. Não há necessidade de entrar em detalhes sobre este assunto. Já tomei minha decisão. Além disso, a nomeação foi alterada para Zhou Wen. Não há como mudar isso. Ouyang Lan impediu An Tianzu de continuar. Tianzu permaneceu em silêncio. Embora não concordasse com a decisão de Ouyang Lan, ele não iria contra a vontade dela. Ele sempre foi um filho de piedade filial. Ouyang Lan suspirou levemente. Além disso, Zhou Wen pode não estar disposto a ir. Ele não tem nenhuma relação de sangue com vocês dois, mas seu temperamento é extraordinariamente semelhante. É diferente. Ele é teimoso enquanto estamos confiantes, disse An Tianzu com orgulho. Ouyang Lan apenas olhou para An Tianzu e sorriu sem dizer mais nada. Fim do capítulo. Capítulo 165 Árvore do Homem Morto. An Jing se encolheu como uma bola e encostou-se no canto da parede, suportando a dor que era como uma faca sendo torcida dentro dela. Por que as pessoas que podem cultivar a arte Sun Straff não a apreciam? Eu tenho que garantir tal dor apenas para cultivá-la. Por que o céu é tão injusto comigo? An Jing pensou em Zhou Wen em meio à dor enquanto cerrava os dentes, aparentemente reduzindo a dor que sentia. Ela tinha uma doença congênita, então ela não podia cultivar a arte Sun Straff, uma arte da energia primordial que era altamente Yang por natureza. No entanto, se ela não conseguisse dominar a arte Sun Straff, ela não seria capaz de obter o físico especial que precisava. Na Terra Santa, existiam vários físicos especiais. Os físicos especiais que todos poderiam obter eram diferentes, mas eles precisavam ter os atributos de força correspondentes para obter os físicos especiais correspondentes. O físico especial que An Jing queria era o corpo do Deus Sol. Se ela pudesse dominar a arte Sun Straff, ela teria 80% de chance de obter o corpo do Deus Sol se ela se destacasse. No entanto, a Sun Straff arte não combinava com os atributos de seu corpo. Quando ela cultivasse a arte Sun Straff, isso desencadearia sua doença congênita. Cada vez que ela cultivava, ela sentia vontade de morrer devido à dor insuportável. An Jing não desistiu por causa disso. Mesmo que Ouyang Lan a tenha proibido de cultivar a Sun Straff arte, ela ainda a suportou secretamente. Até mesmo Ouyang Lan acreditava que An Jing havia avançado para o estágio lendário usando outra arte da energia primordial. Ela nunca esperou que An Jing suportasse uma dor extrema para avançar para o estágio lendário com a Sun Straff arte. No entanto, esse assunto era algo que An Jing nunca havia contado a ninguém. Mesmo An Tianzu não estava ciente disso. Depois de completar o cultivo da Sun Straff arte, a dor no corpo de An Jing desapareceu gradualmente, fazendo sua pele melhorar. Depois de tomar banho e vestir roupas limpas, An Jing saiu de seu dormitório e chegou na frente da porta do vizinho. Após um momento de hesitação, seus olhos ficaram resolutos quando ela apertou a campainha do dormitório de Zhou Wen. Qual é o problema? Zhou Wen abriu a porta e perguntou curioso quando viu An Jing parado do lado de fora. Você ainda se lembra do nosso contrato de 3 meses? Ela perguntou calmamente. Eu não me lembro. Zhou Wen balançou a cabeça. Foi apenas uma declaração unilateral de An Jing. Ele nunca concordou com um contrato de 3 meses. Não importa se você se lembra ou não. Embora ainda não tenham passado 3 meses, já que você já avançou para o estágio lendário e tem tantos animais de estimação poderosos, será uma batalha justa entre nós agora, para acabarmos com as coisas, disse An Jing. Não estou interessado nessa indicação especial para físico. Se você quiser tanto, posso acompanhá-lo para conhecer a irmã Lan. Deixe-me convencê-la a devolver a indicação para você, disse Zhou Wen. An Jing olhou para Zhou Wen e de repente sentiu-se extremamente magoado. Ela arriscou a vida para obter a indicação, mas isso não era nada importante para Zhou Wen. De repente, o espírito de luta de An Jing desapareceu sem deixar vestígios. E daí se eu derrotar Zhou Wen? E daí se eu provar que sou mais notável que ele?
Ainda não posso ir à Terra Santa para obter o corpo do Deus Sol. Anjing sentiu que tudo não tinha sentido. Sem olhar para Zhou Wen novamente, Anjing se virou e saiu, parecendo um tanto perdido. Pessoa estranha. Zhou Wen achou estranho quando viu Anjing partir assim. No entanto, como Anjing desistiu automaticamente de antagonizá-lo, era naturalmente melhor para Zhou Wen. Zhou Wen, más notícias. No momento em que Zhou Wen estava prestes a fechar a porta e voltar ao seu quarto para continuar jogando, ele viu Li Xuan correndo, ofegante. O que está errado? Zhou Wen perguntou franzindo a testa. Algo aconteceu. Algo grande aconteceu. Li Xuan respirou fundo ao dizer, alguém morreu em nossa faculdade. Alguns estudantes morreram. Eles morreram nas zonas dimensionais. Zhou Wen perguntou. Não, eles morreram na escola. Além disso, as pessoas que morreram eram pessoas que se juntaram a nós em nossa viagem para a cidade da restrição ontem. Além disso, todos eles também entraram na cidade da morte. Isso inclui Wang Lu, disse Li Xuan com uma expressão estranha. Wang Lu está morto? Como eles morreram? Zhou Wen ficou alarmado ao ouvir isso. Não sei. Li Xuan balançou a cabeça. Como é que você não sabe? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Ouvi da direção da escola que eles ainda não descobriram a causa de suas mortes, nem sabem como morreram. Alguns deles estavam andando quando de repente caíram no chão e morreram. O coração parou de bater. A causa da morte também não foi encontrada. Wang Lu estava lendo na biblioteca quando de repente caiu no chão. Os militares estão investigando, mas ainda não houve resposta. Com isso dito, o medo apareceu no rosto de Li Xuan. O que é mais assustador é que eles morreram ao mesmo tempo. Além disso o que? Zhou Wen sabia que Li Xuan definitivamente havia descoberto algo importante. Além disso, se bem me lembro, aquelas pessoas que morreram tocaram naquela árvore negra. Coincidentemente, quando tocaram na árvore negra, a árvore negra ficou vermelha. Li Xuan engoliu a saliva e continuou, não sei se isso tem alguma coisa a ver com a morte deles, mas é muita coincidência. Você contou aos conselheiros sobre isso. Zhou Wen teve uma sensação ameaçadora. Eu disse a eles, a faculdade já enviou pessoas para a cidade da restrição e encontrou aquele prédio de bronze, uma árvore ali. Quando Li Xuan disse isso, seu corpo tremeu ligeiramente. Claramente, ele estava se sentindo um pouco horrorizado. Vamos, leve-me até os cadáveres deles, disse Zhou Wen com os dentes cerrados. Os militares já assumiram o controle deste assunto e os cadáveres estão em suas mãos. Receio que será difícil entrarmos, disse Li Xuan. Leve-me lá agora. Enquanto Zhou Wen falava, ele ligou o telefone misterioso e abriu o ícone da árvore do homem morto. Depois de carregar o jogo, Zhou Wen imediatamente sentiu seu coração gelar ao ver a árvore morta. Ele viu que a árvore morta, originalmente negra como breu, agora estava completamente vermelha, como se tivesse sido esculpida em um rubi. Emitiu um estranho brilho vermelho. As mortes de Wang Lu e companhia estão de fato relacionadas a esta árvore do homem morto. Agora que a árvore ficou vermelha, Wang Lu e companhia morreram. Então, se a árvore mudar de cor, os alunos que compartilham a mesma cor depois de tocar na árvore também morrerão. O sentimento sinistro de Zhou Wen se intensificou. Agora, tudo o que ele queria fazer era ver rapidamente seus cadáveres e ver como suas mortes estavam relacionadas à árvore do homem morto. Ele queria saber se ainda havia uma chance de eles serem revividos. Anjing ouviu a conversa e os seguiu inconscientemente. Sob a liderança de Li Xuan, o trio chegou rapidamente à base militar da escola. Seus cadáveres estão lá dentro, mas não somos apenas nós, mesmo que um conselheiro chegue, eles definitivamente não poderão entrar sem a permissão dos militares, disse Li Xuan apontando para a porta ocupada por guardas. Fim do capítulo. Capítulo 166 Dissecação. Anjing, você pode nos levar? Zhou Wen lançou seu olhar para Anjing. Naquele momento, ele não podia mais se preocupar com as diferenças entre eles.
Agora, Zhou Wen temia que os militares dissecassem seus cadáveres, significando a ruína de tudo. Claro, mas tenho uma condição, disse Anjing depois de pensar um pouco. Prometo lutar com você. Leve-me imediatamente, disse Zhou Wen imediatamente. Eu não disse que queria lutar com você, disse Anjing, surpreendendo Zhou Wen. Então o que você quer? Zhou Wen perguntou franzindo a testa. Ainda não pensei sobre isso. Apenas trate isso como se você me devesse uma. Eu lhe direi depois de pensar bem. Depois que Anjing disse isso, ela não esperou que Zhou Wen a apressasse enquanto caminhava direto para a porta. Olá, por favor mostre alguma identificação. Os dois soldados que guardavam a porta reconheceram claramente Anjing. Porém, depois de saudá-la, eles ainda a mantiveram do lado de fora e não a deixaram entrar imediatamente. Anjing parecia saber que isso aconteceria, então ela não reagiu de nenhuma maneira especial. Ela tirou um cartão de identificação do bolso antes que os soldados permitissem que ela levasse Zhou Wen e Li Xuan para o acampamento. Depois de perguntarem onde ficava o necrotério, foram direto até lá. Ela conhecia bem o acampamento militar daqui. Zhou Wen ficou um tanto feliz por Anjing estar aqui. Caso contrário, com o acampamento tão grande, não seria fácil para ele e Li Xuan entrarem e encontrarem o necrotério. Zhou Wen olhou para seu telefone enquanto caminhava, apenas para ver 5 botões de flores aparecerem na árvore vermelha e brilhante do homem morto. Os botões de flores também pareciam ter sido esculpidos em rubi. Era ainda mais deslumbrante, mas exalavam uma aura maligna. Através das pétalas de flores parecidas com rubi, ele podia ver vagamente algo dentro, como se fosse um coração batendo. Quantos colegas mortos existem? Zhou Wen perguntou. 5. Li Xuan pensou por um momento antes de responder. Zhou Wen tinha quase certeza de que as mortes de Wang Lu e companhia tinham algo a ver com as 5 flores da árvore do homem morto. Porém, ele não sabia o que significavam as 5 flores, nem o que fazer. Ele só podia esperar até ver os cadáveres antes de decidir. No necrotério, o vice-inspetor Qin Wufu e alguns especialistas da EPIC estacionados no Sunset College estavam ouvindo o relatório forense. Não há feridas ou sintomas óbvios do lado de fora. Também não encontramos nada através dos raios-x. Só podemos realizar uma autópsia agora, antes de decidirmos o resultado, disse o legista Yan Zhen. Não podemos dissecá-los. Um especialista da EPIC rejeitou imediatamente as palavras de Yan Zhen com tom firme. Se não fizermos uma autópsia, será difícil encontrar o verdadeiro motivo das mortes, disse Yan Zhen lentamente. A filha da família Wang morreu aqui sem motivo. Se dissecarmos o corpo dela, como explicaremos isso à família Wang quando eles chegarem? O especialista da EPIC disse antes. Como o cadáver de Wang Lu não pode ser dissecado, podemos primeiro dissecar os cadáveres dos outros 4, disse Yan Zhen. Isso funcionaria, o tom do especialista da EPIC suavizou-se significativamente. Você não pode dissecá-los. No entanto, Qin Wufu vetou a sugestão de Yan Zhen. Por que não podemos dissecá-los? Yan Zhen perguntou enquanto olhava para Qin Wufu. Embora suas funções corporais tenham parado, eles ainda têm um pouquinho de vida. Eles podem não estar realmente mortos ainda. Você não pode dissecá-los e matá-los. Qin Wufu disse. Yan Zhen riu depois de ouvir isso. Inspetor adjunto, se não os dissecarmos agora, não seremos capazes de descobrir a razão pela qual estão em tal estado. Então, qual é a diferença entre eles e os mortos? Dissecar os outros 4 alunos e poderemos descobrir o motivo. Quem sabe, poderemos salvar o Wang Lu. Esta é a melhor escolha que temos agora, não é? Alguns oficiais da EPIC também acharam que este era um plano bastante viável. Se Wang Lu pudesse ser salvo, seus problemas seriam bastante reduzidos. Se Wang Lu pode ser salvo, os outros também deveriam ser salvos, disse Qin Wufu enquanto olhava para Yan Zhen. Por favor, perdoe-me por minhas inadequações, disse Yan Zhen. Todos vocês podem ir embora. Vou conversar a sós com o doutor. Yan. Qin Wufu acenou com a mão e dispensou todos.
Eles deixaram o necrotério, deixando apenas Yan Zhen e Qin Wufu para trás. Neste momento, Qin Wufu olhou para Yan Zhen e disse friamente: Yan Zhen, eu sei que você pode salvá-los. Você quer dissecá-los apenas porque quer saber que tipo de poder os transformou nisso. Vice-inspetor, você não está me pensando muito bem. Sou apenas um médico, não um deus. Nem sei que tipo de ferimentos eles sofreram, então como posso salvá-los? Yan Zhen cutucou os óculos e disse com uma expressão imperturbável: fale, em que condição você deseja salvá-los? Qin Wufu franziu a testa. Não há condição. Disseque 4 cadáveres e salve um, disse Yan Zhen com indiferença, lambendo os lábios enquanto olhava para os 5 cadáveres. Eles são pessoas vivas, não seus sujeitos experimentais. Uma expressão furiosa apareceu no rosto de Qin Wufu. Eles serão pessoas reais se eu os salvar. Caso contrário, serão apenas pessoas mortas. Usar os mortos como cobaias experimentais não era grande coisa em tempos de paz. O tom de Yan Zhen parecia que ele estava dizendo algo que estava certo. Qin Wufu ficou com tanta raiva que seu rosto ficou lívido. Se ele não conhecesse Yan Zhen bem o suficiente, provavelmente teria sacado sua arma e matado esse sujeito desprezível. Mas agora, ele não poderia fazer isso. A única pessoa que poderia salvar esses 5 estudantes foi Yan Zhen. Suprimindo a raiva em seu coração, Qin Wufu disse friamente: resgate esses 5 estudantes. Vou solicitar que você use os corpos dos soldados mortos para seus experimentos. Não, eu quero esses 4 sujeitos experimentais. Yan Zhen rejeitou categoricamente Qin Wufu. Não havia espaço para negociação. Você nem sempre quis fazer experiências com cadáveres de soldados mortos. Se perder essa chance, definitivamente não terá outra. Qin Wufu olhou para Yan Zhen e disse: vale a pena. Essas 5 pessoas estão em um estado muito estranho. Se eu dissecá-las, pode ser de grande ajuda para minha pesquisa. Quero ver que tipo de poder está em ação, disse Yan Zhen. Definitivamente não vou lhe dar esta oportunidade, disse Qin Wufu com raiva. Você não tem escolha. Se eu não o salvar, Wang Lu também morrerá. Devo deixar Wang Lu morrer com os 4 ou deixar os 4 morrerem enquanto Wang Lu vive? Vice-inspetor Qin, faça sua escolha. Yan Zhen olhou para Qin Wufu com certeza, como se tivesse certeza de que Qin Wufu não poderia fazer nada a respeito. Qin Wufu olhou atentamente para Yan Zhen, desejando poder matar esse bastardo com seu sabre. No entanto, ele sabia que seria inútil mesmo que o matasse. Yan Zhen definitivamente não cederia a menos que alcançasse seus objetivos. Matá-lo não fez diferença. Além disso, matar Yan Zhen significava que Wang Lu estava condenado. Assim como Qin Wufu estava prestes a se comprometer, ele de repente ouviu a porta do necrotério sendo aberta. Ele não pôde deixar de ficar furioso quando gritou friamente: saia! Quem deixou você entrar? Fim do capítulo. Capítulo 167 Flor do Homem Morto. Tio Qin. Anjing olhou para o furioso Qin Wufu, um pouco confuso sobre quem poderia deixá-lo tão irritado. Embora o nome de Qin Wufu tivesse as implicações de ser um guerreiro, ele não era propenso à raiva. A última vez que Anjing o viu com raiva foi uma lembrança de infância. A razão pela qual Qin Wufu estava com raiva não era porque ele não poderia salvar aqueles 4 estudantes. Se realmente não houvesse maneira de salvá-los, Qin Wufu não ficaria irritado ou teria seu julgamento afetado mesmo quando um batalhão inteiro fosse exterminados na guerra, muito menos na morte de 4 estudantes. Mas agora havia uma maneira de salvá-los, mas ele só podia assistir impotente enquanto 4 estudantes morriam. Além disso, eles morreram nas mãos de um legista ao seu lado. Isso era algo que Qin Wufu não podia aceitar. Pequeno Jing, por que você está aqui? A expressão de Qin Wufu suavizou-se quando viu Anjing. Tio Qin, gostaríamos de ver os corpos desses 5 alunos. Anjing explicou o propósito de sua visita. Qin Wufu disse: o que há de tão bom nos cadáveres? Pequeno Jing, traga seus colegas de classe ao meu escritório primeiro.
Tio Kim irá alcançá-lo depois que eu terminar aqui. Inspetor Kim, assim como eles, entramos no edifício de bronze na cidade da restrição. Também tocamos em uma árvore que pode mudar de cor, disse Zhou Wen. Kim Wu-fu disse, os militares já enviaram pessoas para investigar a situação várias vezes. Há de fato um edifício de bronze na cidade da restrição, mas não há sinal da árvore que todos vocês mencionaram. Muitos de nós, estudantes, vimos aquela árvore. Muitos de nós não podem estar errados, certo? Li Xuan perguntou. Eu já sei disso. Vou enviar pessoas para continuar a investigação. Ainda há assuntos a serem resolvidos aqui. Vá lá fora e espere. Kim Wu-fu queria convencer Yan Zhen rapidamente a salvar os 5 alunos. Inspetor Kim, quando os 5 tocaram naquela árvore, a árvore ficou vermelha e agora eles morreram de uma maneira bizarra. Há mais de uma dúzia de estudantes que tocaram na árvore, fazendo com que ela mudasse para outra cor, que Wang Lu e os outros estão mortos, os outros estudantes morrerão um dia. Se não resolvermos o problema de Wang Lu e dos outros, pode haver ainda mais estudantes morrendo, disse Zhou Wen. Quando Yan Zhen ouviu isso, ele sorriu e disse, este aluno está certo. Se não descobrirmos a causa de suas mortes agora, mais pessoas morrerão, é melhor você decidir rapidamente. Você não pode dissecá-los, disse Zhou Wen antes que Kim Wu-fu pudesse responder. Depois de ver os cadáveres de Wang Lu e companhia, ele teve ainda mais certeza de que eles não haviam morrido de verdade. Depois de se aproximar de seus cadáveres, os 5 botões de flores do jogo ficaram ainda mais deslumbrantes, com sinais de desabrochar. Kim Wu-fu, Yan Zhen e até mesmo Anjing e Li Xuan olharam para Zhou Wen perplexos, sem saber por que ele estava tão agitado. Zhou Wen sabia que precisava correr o risco. Era impossível para Kim Wu-fu ouvir um estudante como ele falar. Além disso, o próprio Zhou Wen não sabia o que estava acontecendo, então como poderia convencer Kim Wu-fu? Portanto, ele só poderia apostar. Se um deles pudesse ser revivido, então Kim Wu-fu naturalmente discordaria da dissecação dos cadáveres. Não acho que eles estejam mortos ainda. Eles não deveriam ser dissecados, disse Zhou Wen apontando para os cadáveres de Wang Lu e companhia. Kim Wu-fu ficou um pouco surpreso, pois não pôde deixar de avaliar cuidadosamente Zhou Wen. Ele esteve envolvido em batalhas durante toda a sua vida, então estava acostumado a ver pessoas mortas. Além disso, com o cultivo de sua arte da energia primordial, ele podia sentir que Wang Lu e companhia não estavam realmente mortos. Um estudante como Zhou Wen estava no máximo no estágio lendário, mas percebeu que Wang Lu e os outros ainda estavam vivos. Isso o deixou surpreso. Qual é o seu nome? Por que você diz que eles ainda não estão mortos? Kim Wu-fu perguntou a Zhou Wen. Zhou Wen não respondeu a primeira pergunta e disse diretamente, já vi aquela árvore com eles antes. Além disso, sou mais sensível do que a maioria das pessoas. A árvore reprime sua aura, o que resulta no fenômeno de uma morte falsa. Se a aura daquela árvore for removida, eles poderão voltar à vida. Você pode realmente sentir suas auras. Kim Wu-fu avaliou Zhou Wen da cabeça aos pés enquanto estava secretamente impressionado com ele. Do seu ponto de vista, a aura mencionada por Zhou Wen era provavelmente uma força vital. Era impossível ver ou tocar a força vital. Somente pessoas que cultivassem alguma arte da energia primordial especial ou tivessem tais habilidades especiais poderiam sentir isso. Embora Kim Wu-fu não soubesse o quão verdadeiro era para Zhou Wen ser capaz de sentir a existência de força vital, a situação atual correspondia à de Wang Lu e companhia. Sim, Zhou Wen assentiu. Já estou ciente da situação que você mencionou. Vou pensar em uma maneira de salvar seus colegas. Embora Kim Wu-fu tivesse Zhou Wen em alta conta, ele não deu muita importância a isso. Tudo o que ele pensava era que Zhou Wen tinha um bom senso. Zhou Wen sabia que era impossível convencer Kim Wu-fu com suas palavras vazias como estudante. Além disso, ele não tinha os planos necessários para salvar Wang Lu e companhia. Ao se virar para sair, Zhou Wen pegou seu celular para dar uma olhada.
Ao mesmo tempo, ele ordenou que o avatar cor de sangue cortasse uma das flores. Zhou Wen originalmente estava um tanto hesitante em cortar os botões das flores. Afinal, isso era um risco. Se ele os cortasse e acabasse prejudicando-os, seria equivalente a ele matar Wang Lu e companhia. Mas agora, os militares claramente não tinham boas soluções. Havia uma grande chance de eles dissecarem os alunos. Se o fizessem, a morte seria certa. Portanto, Zhou Wen poderia muito bem tentar. Dessa forma, haveria pelo menos uma chance de sobrevivência. Através da percepção do avatar cor de sangue, Zhou Wen fez o possível para sentir os 5 botões de flores na árvore. Ele podia sentir vagamente que a aura dentro das 5 flores parecia um pouco diferente. Correspondiam aos 5 cadáveres na cama. Zhou Wen determinou aproximadamente qual botão de flor pertencia a Wang Lu antes de fazer o avatar cor de sangue cortar outro botão de flor. A maioria das pessoas priorizaria inconscientemente a proteção das pessoas que estavam mais próximas delas. Aqueles que poderiam priorizar a proteção de estranhos ou tratá-los como iguais eram santos. Zhou Wen não era um santo, então escolheu um colega desconhecido como sua primeira cobaia. A lâmina de corte astral cortou o botão da flor como uma lâmina afiada. O botão da flor e as folhas tremeram algumas vezes, mas não foram cortados. O coração de Zhou Wen apertou. A lâmina de corte astral já era considerada uma habilidade de energia primordial ofensiva relativamente poderosa dele. Mas se a lâmina de corte astral não pudesse ferir o botão da flor, era provável que suas outras habilidades de energia primordial fossem ineficazes. Embora o feixe de sabre não tenha conseguido cortar o botão da flor, o cadáver na cama de repente se moveu e sentou-se direito como um zumbi voltando à vida. Fim do capítulo. Capítulo 168 Matando Flores. Os poucos ficaram chocados ao olhar para o cadáver. Era o cadáver de um estudante. Porém, no segundo seguinte, o cadáver caiu de volta na cama sem qualquer movimento. Yan Zhen imediatamente foi fazer um check-up. Qin Wufu também caminhou até a cama e olhou para o cadáver, esperando que as coisas melhorassem. Ele não estava com vontade de se preocupar com Zhou Wen e companhia. O trio parou e observou a situação na cama. Zhou Wen ficou perto da parede atrás deles e fez com que o avatar cor de sangue invocasse a fada banana. A fada da bananeira segurou a folha da bananeira e acenou para o botão da flor da árvore. O grande vento varreu, fazendo as folhas tremerem violentamente. No entanto, isso foi tudo. Não conseguiu arrancar os botões das flores. Por outro lado, o cadáver começou a tremer novamente. Foi uma visão extremamente angustiante. Quando Zhou Wen viu que não conseguia nem arrancar o botão da flor com o vento Grandin, sua expressão se distorceu. Ele sabia que seria muito difícil para ele cortar o botão da flor hoje. Não querendo ver Wang Lu e companhia morrerem, Zhou Wen não teve escolha a não ser convocar seus animais de estimação e atacar os botões de flores um após o outro. Poderia ser considerado um esforço de última hora. Como isso está acontecendo? O cadáver do menino tremia continuamente. Yan Zhen usou vários métodos, mas não conseguiu detectar nada, nem conseguiu parar o tremor. Percebendo que Yan Zhen parecia estar perdido, Qin Wufu não pôde deixar de franzir a testa. As habilidades médicas de Yan Zhen não eram apenas excelentes, e a arte da energia primordial que ele cultivava tinha algo a ver com sua providência vital e alma vital, então ele tinha uma habilidade que estava perto de reviver os mortos. Agora que ele não podia fazer nada a respeito, as coisas estavam claramente piorando. Zhou Wen observou seus animais de estimação atacarem os botões das flores um por um, mas foi completamente ineficaz. Assim como ele estava se sentindo desapontado, ele viu a figura do ouvinte da verdade brilhar. Chegou na frente do botão da flor, agarrou-o com a pata e arrancou-o. Zhou Wen não pôde deixar de ficar encantado. No momento em que o botão da flor foi arrancado, o menino, que tremia sem parar na cama, sentou-se de repente. Seus olhos bem fechados se abriram de repente. O que você está tentando fazer?
quando o menino viu Yan Zhen prestes a esfaqueá-lo com uma agulha, ele imediatamente gritou e pulou da cama. Yan Zhen, pare rapidamente. Qin Yufu ficou muito feliz. Ao mesmo tempo, ele parou Yan Zhen e imediatamente subjugou o menino. Ele rapidamente examinou seu corpo e descobriu que, além de estar um pouco fraco, o menino não era diferente de uma pessoa normal e saudável. Zhou Wen também estava observando o menino. Vendo que ele estava realmente bem, ele fez com que o ouvinte da verdade arrancasse outro botão de flor da árvore. Os botões de flores foram facilmente removidos pelo Truth Listener. Desta vez, Zhou Wen se sentiu muito mais relaxado. Ele imediatamente viu a notificação do sistema do jogo, obteve uma flor verde do homem morto. Quando o botão da flor foi arrancado, outro colega de escola foi revivido. Isso encantou muito Qin Yufu. Li Xuan também ficou muito feliz. Ele também tocou na árvore morta e sempre teve muito medo de morrer como eles. Agora que os viu vivos novamente, ele imediatamente sentiu um peso sair de seu peito. Zhou Wen esperou um pouco e vendo que o aluno estava bem, pediu ao ouvinte da verdade que arrancasse os outros botões de flores. Os botões de flores foram arrancados um após o outro. Da mesma forma, os colegas de escola reviveram. Wang Lu foi a última a acordar enquanto olhava em volta, sem saber o que havia acontecido. Todos ficaram muito felizes. Apenas Yan Zhen franziu a testa enquanto avaliava os 5 alunos como se estivesse cheio de dúvidas. Qin Yufu chamou o outro pessoal médico e pediu-lhes que fizessem um exame detalhado aos 5 alunos. Os resultados foram normais, mas seus corpos estavam um pouco fracos e precisavam de nutrição. Vendo que eles estavam bem, Zhou Wen deu um suspiro de alívio antes de sair com Li Xuan. Yan Zhen, parece que você ficará desapontado desta vez. Qin Yufu disse a ele de bom humor antes de partir com Anjing. No entanto, Yan Zhen ignorou Qin Yufu. Ele apenas olhou para os resultados dos testes dos 5 alunos e mergulhou em pensamentos profundos. Como isso aconteceu? Seus corpos pararam completamente de funcionar, então por que seriam capazes de reviver sem qualquer ajuda externa? Yan Zhen relembrou cuidadosamente todo o processo. A anomalia dos 5 cadáveres pareceu acontecer somente após a chegada dos 3 estudantes. Poderia estar relacionado aos 3 alunos. O rosto de Zhou Wen passou pela mente de Yan Zhen. Embora fossem 3 pessoas, ele teve a impressão mais profunda de Zhou Wen. Talvez tenha sido porque Zhou Wen disse que Wang Lu e companhia ainda estavam vivos ou por causa da intuição de Yan Zhen, ele estava cada vez mais convencido de que o assunto estava relacionado a Zhou Wen enquanto pensava sobre isso. É interessante. Isso foi um ato subconsciente ou ele fez alguma coisa? Os cantos da boca de Yan Zhen se ergueram como se ele tivesse pensado em algo interessante. Yan Zhen estava mais inclinado a este último quando pensou consigo mesmo, todos eles entraram em contato com aquela árvore. Poderia ser alguma situação que lhes permita exercer uma influência mútua entre si. Parece que há necessidade de mais pesquisas. Reticências. Depois que Zhou Wen voltou para seu dormitório, ele pegou o telefone misterioso e olhou para os 5 botões de flores em forma de rubi na mão do ouvinte da verdade. Flor do homem morto, flor de uma alma condensada, verde. Após alguma pesquisa, Zhou Wen percebeu que as 5 flores não poderiam desaparecer nem ser absorvidas. Eles não pareciam ter nenhuma utilidade. Pelo que parece, deve ter sido arrancado antes de amadurecer. É por isso que se transformou nisso. O que aconteceria se a flor do homem morto amadurecesse? Zhou Wen não tinha certeza. No momento em que estava pensando em como lidar com os 5 botões de flores, ele viu o ouvinte da verdade gesticulando, como se tivesse algo a lhe dizer. Ao mesmo tempo, a consciência do ouvinte da verdade foi enviada. O pensamento era vago e Zhou Wen não conseguiu captar a informação com clareza, mas conseguiu perceber que o ouvinte da verdade queria comer os 5 botões de flores. Como não fazia sentido mantê-los, Zhou Wen concordou. O ouvinte da verdade ficou muito feliz quando abriu a boca e engoliu uma flor.
Zhou Wen de repente pensou em algo enquanto impedia apressadamente o ouvinte da verdade de continuar comendo os botões de flores. Em seguida, ele fez um telefonema para confirmar que os 5 alunos estavam bem. Só então ele relaxou e deixou o ouvinte da verdade engolir os botões de flores restantes. Embora o minúsculo corpo do ouvinte da verdade tivesse devorado 5 botões de flores, ainda parecia desejar mais. Zhou Wen não relaxou enquanto prestava atenção à situação da árvore do homem morto. Somente depois da meia-noite a árvore vermelha do homem morto mudou gradualmente de cor. No entanto, não voltou a ser preto, mas dourado. Zhou Wen lembrou que a árvore do homem morto ficou dourada quando Li Xuan a tocou. Ele ligou apressadamente para Li Xuan. O toque do outro lado da linha continuou tocando, mas ninguém atendeu. Na árvore morta, outros brotos cresceram. Fim do capítulo. Capítulo 169 Confronto. Zhou Wen continuou ligando para o telefone de Li Xuan, mas ninguém atendeu suas ligações. Já os brotos foram crescendo gradativamente, formando um botão. Zhou Wen não hesitou. Ele convocou o ouvinte da verdade e arrancou alguns brotos. Então, ele ligou para Li Xuan e desta vez conectou. Velho Zhou, por que você está me ligando no meio da noite? A voz meio adormecida de Li Xuan veio pelo telefone. Liguei para você mais de 10 vezes. Por que você não atendeu? Zhou Wen perguntou. De jeito nenhum, certo? Enquanto Li Xuan falava, ele olhou para o telefone. Na verdade, houve mais de 10 chamadas perdidas. Ele imediatamente levou um susto. Estranho, meu telefone está bem ao lado do meu travesseiro. Como é que eu não ouvi? Os cultivadores tinham sentidos aguçados. Por mais que dormissem profundamente, era impossível não serem acordados pelo toque alto do celular. Talvez você tenha trabalhado muito recentemente. Durma um pouco. Eu também preciso de um pouco. Zhou Wen tinha certeza de que Li Xuan estava no mesmo estado de morte falsa que Wang Lu. Ignorando o que Li Xuan estaria pensando, Zhou Wen desligou o telefone e olhou para o telefone misterioso. Ele viu que o ouvinte da verdade havia devorado todos os pequenos botões de flores, lambendo os lábios como se não tivesse o suficiente. Nos dias seguintes, Zhou Wen não jogou. Ele olhava para a árvore do homem morto todos os dias. Contanto que mudasse de cor e brotasse, Zhou Wen fazia com que o ouvinte da verdade arrancasse os botões das flores e os comesse. Como tal, não houve mais mortes bizarras na escola. No máximo, corria o boato de que alguém havia desmaiado, apenas para acordar rapidamente. No 8º dia, a árvore morta recuperou a cor preta original. Somente quando não houve nenhuma outra mudança Zhou Wen soltou um longo suspiro. No entanto, pensando bem, Zhou Wen achou uma pena. Até agora, ele ainda não sabia quais mudanças as flores sofreriam se realmente amadurecessem. Agora que essa árvore existia em um jogo para celular, ninguém poderá vê-la novamente, muito menos tocá-la novamente. Receio que não haja chance de ver a cena da flor realmente desabrochando. Zhou Wen sentiu-se um pouco arrependido ao pensar consigo mesmo, se ao menos esta árvore pudesse ser retirada novamente. Se alguém me ofender no futuro, vou plantá-lo na sua porta. Sem saber o quão poderosa é a árvore do homem morto, eles morrerão só de tocá-la. Uma morte, um toque, 2 toques, 2 mortes, que estranho. Zhou Wen apenas refletiu sobre a ideia. Como a Dead Mantree entrou no jogo, ela não poderia ser retirada novamente. Treinador, você está livre agora? Feng Qiuyan, que não ouvia há dias, de repente foi ao dormitório de Zhou Wen. Zhou Wen sentiu dor de cabeça ao vê-lo, mas não conseguiu afastá-lo. Tudo o que ele pôde fazer foi responder: vou jogar o dia todo, não estou livre. Feng Qiuyan não se importou ao continuar: treinador, já obtive algum sucesso no caminho da calma. Espero que você possa testar os resultados do meu cultivo recente. Zhou Wen parecia perplexo. Ele não se lembrava de quando ensinou Feng Qiuyan a acalmar sua mente. No entanto, esse sujeito realmente dominou isso. Como faço para testar?
Não era certo Zhou Wen dizer que não lhe ensinou nada. Eu só sei usar um sabre. Treinador, por favor, treine comigo e veja se há espaço para melhorias em minhas técnicas de sabre. Considere esta minha terceira lição, disse Feng Qiuyan ao transferir os 20.000 para Zhou Wen. Zhou Wen originalmente queria dizer que não tinha tempo para treinar com ele, mas vendo que poderia arrecadar 20.000, engoliu as palavras que estava prestes a dizer. Simplesmente Sparring lhe rendeu 20.000. Não havia razão para recusar. Ele foi para um sparring na escola com Feng Qiuyan. Feng Qiuyan pegou um sabre de borracha para praticar e disse a Zhou Wen, treinador, que arma você gostaria? Eu não preciso de nenhuma arma. Zhou Wen nunca praticou nenhuma habilidade com armas no mundo real. Embora ele soubesse usar espadas e sabres, limitava-se apenas a ele cortar com força bruta. Não havia nada técnico nisso, então ele poderia muito bem não usá-los. Treinador, em guarda. Feng Qiuyan não fez cerimônia enquanto golpeava com seu sabre. O sabre de Feng Qiuyan parecia tão pesado quanto uma montanha. Foi tão rápido que era possível ver claramente, mas não se esquivar. Ainda mais aterrorizante foi a aura cortante do sabre frio que veio com ele. Ele instantaneamente percorreu vários metros e atingiu Zhou Wen. O sabre de Feng Qiuyan foi rápido, mas Zhou Wen também não foi lento. De repente, ele disparou para o lado e se esquivou da aura de sabre de Feng Qiuyan. Ao mesmo tempo, ele usou Dragon Gate Fairy Skill para escapar da aura de sabre afiada e poderosa de Feng Qiuyan. Os ataques de Feng Qiuyan aumentaram em velocidade com cada golpe que ele desferiu. Zhou Wen levou a habilidade Dragon Gate Fairy ao seu limite, mas ele a achou cada vez mais cansativa. Era como se ele fosse um pequeno barco num mar tempestuoso que poderia afundar a qualquer momento. Zhou Wen tentou de tudo, mas por pouco ficou fora do alcance de Feng Qiuyan. Se fosse apenas uma competição de habilidades, Zhou Wen nem teria a chance de contra-atacar. Aguentar! Zhou Wen gritou de repente para impedir Feng Qiuyan de continuar seu ataque. Treinador, qual é o problema? Feng Qiuyan parou e perguntou. Você cortou 23 vezes desde o início. Mesmo que cada golpe consuma apenas um ponto de energia primordial, sua energia primordial deveria ter se esgotado. Como você ainda pode usar sua aura de sabre? Zhou Wen perguntou a Feng Qiuyan. Além disso, a aura do sabre de Feng Qiuyan era tão forte que era impossível para ele consumir apenas um pouco dela. Feng Qiuyan disse, isso ocorre porque eu elevei minha habilidade de energia primordial, aura de sabre assustadora do arco-íris, para o rank 10. Depois de avançar para o rank 10, o consumo de energia primordial é bastante reduzido. A arte aumenta minha técnica de sabre. Ela reduzirá ainda mais o gasto e acelerará a recuperação da minha energia primordial. Em circunstâncias normais, posso cortar continuamente 27 vezes antes de ser completamente drenado da minha energia primordial. Todas as habilidades de energia primordial têm tais efeitos após atingir o rank 10. Zhou Wen perguntou surpreso. Independentemente de qual habilidade de energia primordial seja, haverá um salto qualitativo quando atingir o rank 10. Porém, os efeitos podem ser diferentes. Treinador, você não sabe? Feng Qiuyan olhou para Zhou Wen perplexo. Ele acreditava que Zhou Wen definitivamente sabia disso. Eu nunca pratiquei a aura de sabre assustadora do arco-íris, então não sabia dos efeitos quando atingiu o rank 10. Só estava perguntando. Zhou Wen pensou em sua palma cinzenta. Embora fosse apenas uma habilidade de energia primordial do estágio mortal, era anormalmente poderosa. Causou bastante dano às criaturas lendárias. Vigor Divine Fist, que era uma habilidade do estágio mortal, já era inadequada para ele. Astral Slash Blade e Astral Suction Palm não têm nenhuma classificação, então temo que não possam ser atualizados. A Shen Palm já alcançou o rank 10, mas afinal é uma habilidade de energia primordial do estágio mortal. Pode não acompanhar minhas necessidades atuais, então não tenho certeza se há alguma possibilidade de aumentá-lo. Zhou Wen decidiu usar sua palma cinzenta para lutar contra Feng Qiuyan.
No entanto, ele logo descobriu que a técnica de Feng Qiuyan era muito mais habilidosa que a dele. Logo, Zhou Wen estava em desvantagem. Tudo o que ele pôde fazer foi usar Dragon Gate Fairy Skill para se esquivar, tornando difícil para ele encontrar uma chance de contra-atacar. As técnicas de sabre de Feng Qiuyan estavam ficando mais rápidas e estáveis. Mesmo sem a ajuda das auras de sabre, ele ainda possuía uma força extremamente letal. Fim do capítulo. Capítulo 170 Epifania em Batalha. Normalmente, alguém no estágio lendário tinha velocidade máxima de 18. Agora, a velocidade das técnicas de sabre de Feng Qiuyan estava provavelmente em 28, muito menos 18. Estava ficando cada vez mais rápido. Se a velocidade de alguém excedesse o limite de controle do usuário, fazendo com que sua reação não acompanhasse, isso facilmente revelaria falhas. No entanto, a técnica do sabre de Feng Qiuyan era tão estável quanto uma montanha. Não importa o quão rápido seu sabre fosse, ele poderia controlá-lo livremente sem nenhum sinal de perder o controle após aumentar sua velocidade. Zhou Wen teve que admitir que Feng Qiuyan era realmente muito poderoso. Ele era praticamente um gênio nascido para os sabres. Se Zhou Wen não tivesse lutado desesperadamente no jogo para trocar por bastante experiência de combate, um estudante lendário com atributos semelhantes aos de Zhou Wen teria facilmente sido morto por Feng Qiuyan. Ao que parece, as técnicas de combate são igualmente importantes. As habilidades de energia primordial também precisam ser atualizadas para o Rank 10. Zhou Wen já havia descoberto suas inadequações. Ele havia aprendido um grande número de habilidades de energia primordial, mas na verdade não tinha muitas habilidades úteis. A palma de sucção astral e a lâmina de corte astral foram muito úteis, mas drenaram a energia primordial extremamente rápido, esgotando-o quase instantaneamente. A Shen Palm no estágio mortal já era um tanto incapaz de acompanhar seu ritmo. A lendária Palma de Ouro estava apenas no Rank 7. Depois de pensar um pouco, além da habilidade Dragon Gate Fairy, Zhou Wen não parecia ter nenhuma técnica útil. No mínimo, ao enfrentar um especialista como Feng Qiuyan, as habilidades de energia primordial comuns eram inúteis. Zhou Wen decidiu não contra-atacar. Em vez disso, ele trocou sua arte da energia primordial, dando a si mesmo um corpo do Dao. Ele usou isso para recuperar rapidamente sua energia primordial, usando constantemente Dragon Gate Fairy Skill para lidar com Feng Qiuyan. Mesmo assim, Zhou Wen ainda achava cada vez mais difícil. As técnicas de sabre de Feng Qiuyan pareciam ser capazes de aumentar a velocidade de seu sabre sem limite, e cada golpe era mais rápido que o anterior, como se não houvesse limite. Não havia limite para a velocidade do sabre, mas o movimento de Zhou Wen só tinha uma velocidade. Ele foi gradualmente incapaz de se esquivar do sabre de Feng Qiuyan. Um brilho brilhou nos olhos de Feng Qiuyan, como se ele já tivesse notado Zhou Wen em seu limite. Ele permaneceu inabalável como uma montanha enquanto atacava com as duas mãos. Este ataque pareceu dividir uma montanha, pois parecia indomável. Moveu-se tão rápido quanto um trovão enquanto rasgava o ar, ignorando toda a sua resistência. Com um gemido que cortou o ar, ele atingiu bem na frente de Zhou Wen. Com a velocidade atual de Zhou Wen, era impossível para ele evitar o ataque. No entanto, Zhou Wen não demonstrou nenhum sinal de pânico. Seus olhos estavam calmos enquanto o mundo inteiro parecia desacelerar diante dele. Ele bateu os dedos dos pés no chão suavemente enquanto seu corpo seguia o vento e recuava. Ele não parecia tão rápido quanto antes, mas a aura do sabre de Feng Qiuyan permaneceu a 7 centímetros das roupas de Zhou Wen. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia chegar perto. A versão ágil de levantar uma pena pesada. Os olhos de Feng Qiuyan estavam cheios de excitação enquanto ele brandia o sabre repetidamente com as duas mãos. A aura do sabre era como um maremoto furioso enquanto avançava em direção a Zhou Wen. Zhou Wen sentiu uma sensação de calma.
No meio da batalha, ele também ganhou uma visão sobre o conceito de levantar uma pena pesada para a habilidade Dragon Gate Fairy, empurrando-a para o rank 10. Dragon Gate Fairy Skill no rank 10 não apenas aumentou Zhou Wen com maior velocidade, mas também aumentou sua capacidade de permanecer no ar. Também reduziu bastante seu gasto de energia primordial. Havia outros aspectos milagrosos que não podiam ser explicados em poucas palavras. Apenas a velocidade por si só era inadequada para se igualar a Feng Qiuyan. Afinal, a Dragon Gate Fairy Skill tinha seus limites, mas a velocidade do sabre de Feng Qiuyan parecia não ter nenhum. Ao mesmo tempo em que levantava uma pena pesada, o sabre de Feng Qiuyan rapidamente alcançou Zhou Wen, que estava no ar. Quando estava prestes a atacar Zhou Wen, Feng Qiuyan foi repentinamente pego de surpresa. Isso ocorreu porque a figura de Zhou Wen de repente ficou leve. Era como se ele não tivesse peso. Ao despencar rapidamente, foi como se ele tivesse aberto um paraquedas, fazendo com que seu corpo parecesse estar subindo. Essa mudança na velocidade fez Feng Qiuyan mostrar um erro de julgamento. O sabre cortou a área sob os pés de Zhou Wen, não conseguindo tocá-lo. Zhou Wen dançou no ar como uma fada, mas no segundo seguinte sua velocidade aumentou repentinamente. Ele aproveitou o momento em que Feng Qiuyan cometeu o erro e, como um raio, atingiu a cabeça de Feng Qiuyan. O sabre de Feng Qiuyan havia perdido força, mas seu impulso continuou impulsionando seu corpo para frente. Ele já não conseguiu evitar o ataque de Zhou Wen. Feng Qiuyan foi decisivo ao lançar seu sabre e virar-se para o lado para evitar o ataque de Zhou Wen. Ao mesmo tempo, ele se virou e passou por ele. Com um movimento da mão, ele agarrou o sabre no ar e golpeou Zhou Wen. Então, usando o giro que gerou e que aumentou sua cintura, ele atacou Zhou Wen. No ar, a figura de Zhou Wen tornou-se mais leve novamente, fazendo com que Feng Qiuyan cometesse um erro de julgamento mais uma vez. Ele atingiu o ar vazio novamente. Desta vez, Feng Qiuyan não o perseguiu enquanto olhava para Zhou Wen com um brilho nos olhos. Como esperado do treinador, essa foi a versão contrária de levantar uma pena pesada, não foi? Zhou Wen assentiu. Levantar uma pena com peso e levantar um peso de pena. Ao combiná-los, é semelhante a uma técnica que mistura verdades e blefes. É apenas um pequeno truque. Parece fácil, mas é muito difícil na prática. Treinador, você me ensinou algo novo hoje. Eu sei o que fazer a seguir. Até a próxima. Feng Qiuyan se virou e saiu sem qualquer hesitação. Este Feng Qiuyan com certeza é assustador. Se eu não tivesse alcançado o rank 10 na habilidade Dragon Gate Fairy, provavelmente teria sido derrotado. Ignorando os físicos especiais e as artes da energia primordial, Feng Qiuyan é muito mais assustador do que John. Zhou Wen estava de bom humor. Ele elevou a habilidade Dragon Gate Fairy para o rank 10, fortalecendo enormemente sua força de combate. Além disso, ele encontrou sua fraqueza na batalha de hoje, dando-lhe orientação para melhorar. É importante aumentar meu nível, mas minhas técnicas e habilidades não devem ficar para trás. Afinal, não importa quão poderoso seja, são necessárias habilidades poderosas para entregar plenamente a maior força. Zhou Wen ponderou sobre quais habilidades deveria praticar. Havia muitas habilidades no mundo. Havia sabres, espadas, bastões, lanças, chicotes, machados, ganchos, garfos e todos os tipos de outras armas que tinham habilidades que lhes correspondiam. O mesmo acontecia com pés, punhos, dedos, palmas e pernas. Todos eles tinham habilidades diferentes. O tempo e a energia de uma pessoa eram, em última análise, limitados. Embora Zhou Wen fosse talentoso e pudesse dominar tudo rapidamente, ser adepto de um tipo de habilidade era muito mais fácil de alcançar o reino sublime do que treinar tudo. Além disso, Zhou Wen ainda precisava de tempo para aumentar as poucas habilidades de energia primordial que eram mais adequadas para ele no rank 10. Ele também precisava gastar tempo jogando para obter mais cristais de alto nível. Ele realmente não teve muito tempo para dominar todos eles.
Depois de pensar um pouco, Zhou Wen elaborou um plano perfeito que matou 2 coelhos com uma cajadada só. Seria uma perda de tempo treinar com armas enquanto aumentava a classificação de suas habilidades de energia primordial. Portanto, Zhou Wen decidiu aprimorar suas habilidades com a palma da mão antes de combiná-la com sua palma cinzenta. Com seu corpo Dao recuperando rapidamente sua energia primordial, Zhou Wen sentiu que poderia fazer as duas coisas. Já que as habilidades de energia primordial comuns podem ser elevadas ao rank 10, por que não posso elevar minha habilidade de energia primordial do estágio mortal para o estágio lendário? Zhou Wen decidiu praticar a palma cinzenta. Fim do capítulo. Viajar é viver, Hans Christian Andersen.